Então, boa tarde a todos. O almocinho, estava bom? Eram pataniscas ou não? Então, vamos fazer aqui uma oração, virados para Jesus, que está aqui no sacrário. Oremos. Senhor Jesus, ilumina os nossos corações com a graça do Espírito Santo, ilumina também os nossos sentidos, os nossos ouvidos, para podermos acolher a Tua Palavra e sermos transformados e renovados por a Tua Palavra e pelo Teu amor. Querida Mãezinha do Céu, Nossa Senhora, São José, São Miguel, todos os anjos e santos de Deus, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esta tarde, depois do almoço, é sempre uma hora mais complicada. Ia falar um bocadinho convosco, refletir, meditar um bocadinho convosco sobre o que temos estado a fazer, sobre os corações de Jesus e de Maria, mas perguntando-nos um pouco porquê, né? Porquê é que Deus, ontem dizia, não é? Deus, dizia a irmã Lúcia, a Nossa Senhora, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E antes de Fátima, nós sabemos, falávamos hoje de manhã, quem esteve na catequese hoje de manhã, no século XVII, 1673 a 75, Jesus apareceu a uma freira em França, Santa Margarida Maria, Alacoque, e fez o mesmo com o coração de Jesus. Jesus serviu-se daquela irmã para estabelecer a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Tudo isto vem de Deus. E nós podíamos perguntar, porquê? Porquê é que Deus se lembrou desta ideia? Só Deus sabe, não é? Mas podemos pensar e tentar pensar porquê é que Deus terá querido. Há não muito tempo convidaram um especialista de comunicação para vir falar aos nossos bispos. Acho que foi cá em Portugal, se não me engano. Isto contaram, eu não estava lá. E então, hoje em dia a gente vive na sociedade da imagem, do marketing, está tudo estudado. A gente vê aqueles anúncios na televisão, está tudo pensado. O som, a música, a cor, cada gesto, cada símbolo, está tudo muito estudado. Há pessoas que dedicam a vida a isto, que são especialistas em comunicação. E se calhar, se pudermos desligar aí o som dessa caixa de som, era bom. E então o que ele disse aos bispos foi uma coisa que parecia nova, mas que no fundo eu acho que não era. Ele disse aos senhores bispos que era bom que no fundo a Igreja já tem aquilo que as grandes empresas fazem, digamos assim, que é uma imagem, um logotipo, algo que transmita uma mensagem. Só que não estamos a usar essa imagem. E ele dizia, essa imagem é a imagem do coração. Nós, há 340 anos que temos a devoção do Sagrado Coração de Jesus. E já esquecemos que aquela imagem, aquele coração de Jesus, diz muito sem dizer palavras. Na nossa cultura, ainda as pessoas associam, quando vemos um coração, o que é que pensamos? Pensamos em quê? Em amor. E amor tem a ver com Jesus? Sim ou não? Tem a ver com Deus? Deus é amor. Só ver o coração de Jesus já nos está a fazer passar a grande mensagem. Só ver. E se nós formos ver o que é que Jesus pediu a Santa Margarida Maria, vemos exatamente isso. Jesus, digamos assim, que se lamenta por o seu amor não ser conhecido pela humanidade. Eis o coração que tanto amou o mundo, diz ele a Santa Margarida Maria, mas os homens não percebem, não veem
este amor que Jesus tem por eles. E essa incompreensão gera depois também muitas vezes indiferença em relação ao amor de Jesus e às vezes coisas piores, que magoam o coração de Jesus. Portanto, as revelações de Jesus a Santa Margarida Maria, no fundo, apoiam, Jesus tenta que a humanidade perceba duas coisas: que Ele ama, que não é uma novidade nova, mas ver o coração de Jesus, não é, trespassado pela lança, a tal imagem ensina muito. Podemos dizer com as palavras ou ler um texto, mas ver fisicamente, não é, a imagem do coração de Jesus com aquela ferida que a lança fez, aquele sangue a pingar, aquela imagem diz muito, diz muito. Diz coisas que não conseguimos pôr quase que por palavras. Então Jesus quis esta devoção, eu penso, muito por este motivo, para nos ajudar a perceber aquilo que infelizmente nos esquecemos. Não é uma mensagem nova, que Deus é amor, que Jesus nos ama, que deu a vida por nós, não é novo, mas ver aquele coração, ver o coração de Jesus, quase como que nos obriga a relembrar tudo isto, só com uma imagem. A gente olha e vê. E é engraçado que hoje em dia, com os telemóveis e tudo, usamos muito as imagens. Agora manda-se imensas imagens, imensos símbolos, não é? Mãe, corações, corações, corações. Gosto muito de ti, não é? Assim, eu vejo, os mais novos é que têm jeito para estas coisas. Mas usa-se muito. O céu também tem os seus SMS, digamos assim. Quando vemos o coração de Jesus, Deus está-nos a lembrar que nos ama. E infelizmente precisamos destas ajudas, porque nos esquecemos com facilidade do amor de Deus. Mas não é só isto, o coração de Jesus é um coração trespassado pela lança e é um coração, no fundo, esmagado pelo sofrimento. No fundo, aquele coração está ali tudo, está o mais importante da vida de Jesus, um coração que se deu até ao fim. Um coração que deu até à última gota de sangue, um coração aberto, tudo isto, não é? Só uma imagem tem tudo. Ontem eu dizia na missa de manhã que, biblicamente, o coração não é só a sede dos sentimentos. Normalmente nós associamos o coração à parte afetiva. Uma pessoa que não tem coração é uma pessoa que é insensível, é uma pessoa que não sabe amar. Isto é verdade, é. Mas, biblicamente, o coração é mais que isso. O coração é também a sede da inteligência. Por isso, víamos no Evangelho ontem, Maria meditava todas estas coisas em seu coração. Biblicamente, medita-se, pensa-se com o coração. Não se pensa com a cabeça. Não há esta dicotomia cabeça-coração. Se nós quiséssemos dizer, o coração é o núcleo mais profundo da pessoa. É o símbolo, é o que resume tudo. O coração de Jesus resume toda a vida de Jesus. A pessoa de Jesus. O coração de Jesus é o resumo do que Jesus é e fez por nós. Portanto, uma só imagem que nos lembra tudo, que nos traz. E uma imagem que não é só uma ideia, mas é uma coisa que nos comove, não é? Às vezes a gente lê um texto e também se comove, ou vê um filme, se calhar nos filmes é melhor. Às vezes a gente aprende alguma ideia que devemos, mas quando vemos uns filmes, há filmes que tocam, uma pessoa emociona-se com algumas cenas, porque aquelas imagens tocam cá dentro. Então penso que nesta devoção do Sagrado Coração de Jesus está toda esta pedagogia de Deus. Jesus quer que a gente contemple o seu coração trespassado e isso ajuda-nos, isso comove-nos, isso recorda-nos o seu amor infinito por cada um de nós. E depois também a nossa ingratidão, a nossa maldade, não só a minha, mas também da humanidade, porque foi um coração trespassado pela lança. Portanto, por um lado, o amor infinito de Deus. Se nós quiséssemos,
debaixo do coração de Jesus podíamos pôr a frase: Deus é amor. É isso que o coração de Jesus nos lembra. E por outro lado, ver a verdadeira cara, se nós esquecemos e temos tendência de não perceber a gravidade dos nossos pecados. Os nossos pecados não são só erros, nem falhas. Às vezes falamos dos pecados, Padre, eu às vezes erro. Não são só coisas que prejudicam os outros, não é? São ações que ferem o coração de Jesus. Muitas vezes esquecemos deste aspecto do pecado, que é o mais grave, que é o mais triste. Não é? Ser em ofensa a Deus. Não é só prejudiquei alguém e não devia ter feito, já pedi desculpa. E Deus? E Deus? O coração de Jesus lembra-nos isso, que com os nossos pecados nós ferimos este coração. Então aquela ferida aberta ajuda-nos a perceber, eu fui aquele soldado com a lança em cada pecado. Não é? Dizem que aquele filme da Paixão de Cristo, que muita gente viu, que é forte, também nos ajuda a meditar nisto. O realizador, o Mel Gibson, fez questão de ser ele a pregar um dos cravos de Jesus na cruz. Não sei se sabiam, algumas pessoas já sabiam. Se tivermos atenção, então há uma parte em que se vê alguém com um martelo a pregar aquele prego. E ele, foi o realizador do filme, fez questão de ser ele. Eu penso que para ele se lembrar que é isto que eu faço a Jesus quando peco. Hoje em dia vivemos num mundo em que se banalizou um pouco o pecado e infelizmente em que também há muita confusão, em que já nada é pecado, é uma confusão grande. Não é? E até estamos a chegar a uma nova fase que eu pensei que custa a acreditar, em que começamos a chamar àquilo que é mal, bem, e àquilo que é bem, mal. É a inversão completa. Começamos a chamar aquilo que é mau, aquilo que ofende a Deus. Não, isto afinal é bom. Isto são direitos, o aborto, não sei o quê. Isto é bom. Isto é um avanço. Isto é um progresso, finalmente. E aquilo que é bom, começamos a achar que é mau. A chamar mau. E, portanto, a confusão é grande. E eu noto, quando confesso, quando converso com as pessoas, que muita gente tem pouca consciência, de facto, do mal que é o pecado. E isto é um trabalho, é um TPC importante para todos nós. Pedir a Deus a graça de perceber o mal que é o pecado. O pecado não é só uma coisa má, é a única coisa que nos pode roubar o céu. É a única coisa que é verdadeiramente má, absolutamente má. Eu posso ter um cancro, é mau? É, mas não me tira ao céu. Eu posso ficar desempregado, é mau? É, mas não me tira ao céu. Eu posso ser preso, é mau? É, mas não me tira ao céu. Eu posso faltar um domingo à missa, para ir ver o Sporting, agora para variar. Tira-me o céu. Perco o maior dos bens, a vida eterna. E nós às vezes não percebemos. Pá, não foi por mal. Foi com os meus amigos, o meu filho fazia anos, fomos todos ver o Sporting. E ofendemos a Deus. Mas essa coisa de ir todos os domingos eu não concordo, Sr. Padre. Mas é assim. Foi assim que Deus quis. Mas concordas que te paguem todos os meses o ordenado? Se eles falharem um mês, lá estás tu. Senhor patrão, isto não é assim. Então, ele também pode dizer, não me deu jeito este mês. Fui ao Sporting. Eu dou estes exemplos porque ajuda, não é? Não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Se o nosso patrão falhar um mês, nós não vamos gostar.
Não vamos dizer, pronto, paciência, paga para o próximo. Não é? Não. E, portanto, cuidado. Não é? Cuidado com as nossas obrigações religiosas. E não é uma obrigação para nos massacrar. Deus não nos pede para vir à missa ao domingo para nos complicar a vida. É para nos dar vida. Nós precisamos de Deus. Sem Deus, a nossa vida vai por o buraco. Não é? Se nós uma hora por semana não ouvirmos a palavra de Deus, não nos alimentarmos do corpo e sangue de Jesus, vamos abaixo. Ninguém aguenta. É só uma questão de tempo. Portanto, não sou eu que estou a fazer um favor a Deus quando vou à missa. Deus é que está a dar tudo a mim e me está a querer ajudar. Eu é que tenho que agradecer. Mas nós às vezes não vemos, né, estas coisas e, como eu dizia, e eu tenho muitas pessoas que vêm ter comigo, Senhor Padre, estou doente, estou mal, preciso falar consigo urgentemente. E em geral, 90% das pessoas vêm porque têm problemas que não são grandes problemas. Como eu dizia, estar doente, estar desempregado, estar preso. São problemas, não são coisas boas. Mas não me tiram o céu. E pelo contrário, a maior parte dessas pessoas tem grandes problemas que nem sabe que tem. Como eu dizia, eu pergunto, olha, então e costuma ir à missa? Sr. Padre, vou sempre que posso. E então, qual é que foi a última vez que foi? Fui na Páscoa, com a minha família. Então começo. E elas não percebem mesmo, não é com maldade, graças a Deus. Mas pronto, é preciso ajudá-las a perceber que como isso magoa o coração de Deus e como isso é bem mais grave do que o cancro, ou a dor de dentes, ou o joelho que não dobra, ou o que for. É que, Sr. Padre, nós viemos porque ouvimos dizer que houve milagres aqui. Jesus faz milagres, faz. E às vezes cura-nos o joelho e a cabeça, é verdade. Mas isso é porque Jesus gosta de chamar a nossa atenção para olharmos para Ele. Jesus não quer que a gente pare no milagre. O milagre é só um aperitivo. Onde Jesus quer chegar mesmo é o nosso coração. Mas nós às vezes andamos tão distraídos que Jesus faz assim uns... É lá! Faz assim uns grandes, faz. Já vi muitos. Só o mal, só o pecado nos rouba o céu. E quando nós percebemos isso, a nossa vida muda muito, tudo vai para o seu lugar e tentamos ajudar os que estão à nossa volta. Há não muitos domingos tivemos aquela passagem que Jesus conta aquela parábola do rico e do Lázaro. Havia aquele pobre que estava à porta e tal, nem morreu à fome, nem comia as migalhas, e depois o rico foi para onde? Foi para um fogo e viu o Lázaro ao pé de Abraão. Abraão, ninguém pode passar para aqui, ninguém para aí. Então alguém que vá avisar os meus irmãos. Alguém que faça alguma coisa, porque eu não sabia. Quando nós percebemos isto, também temos esta reação. Eu tenho que tentar avisar os meus irmãos que a única coisa que lhes pode roubar o céu é o pecado. Aquele pecado que se tornou tão banal, que toda a gente faz. Qual é o mal? Qual é o mal? Temos que gritar, se calhar não é preciso gritar muito, mas temos que alertar aqueles que estão à nossa volta para ajudar a perceber que temos que ter cuidado, sobretudo, com o pecado. O resto é relativo. O resto é relativo. E, portanto, a devoção do Sagrado Coração de Jesus relembra-nos o grande amor de Deus e, ao mesmo tempo, a gravidade do pecado. Que é um coração ferido, é um coração esmagado e convida-nos à reparação. É muito bonito porque há uma grande solidariedade entre todos nós. Se algum irmão meu faz mal a alguém, faz de conta, estávamos a jogar à bola e o meu irmão chutou e partiu o vidro do vizinho. E depois ficou com medo, fugiu. E o vizinho apareceu lá furioso, olhou para mim e eu disse, olha, desculpe, eu vi que foi o teu irmão e não sei o quê, e não sei o que mais, e todo irritado.
E nós, não fomos nós, mas pedimos desculpa pelo nosso irmão. Tentamos reparar um pouco do mal que ele fez. Então, Jesus convida-nos a isso, através de Santa Margarida Maria. Convita à reparação. Tu, ao menos, vê-me consolar. Reparar. Em Fátima temos exatamente a mesma coisa aplicada ao coração imaculado de Maria. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E a irmã Lúcia, tu vais ficar cá mais algum tempo, foram para aí mais uns 80 anos, porque Deus quer servir de ti para me fazer conhecer e amar. E assim foi. E há muitas semelhanças entre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e as devoções que o Senhor põe ao Coração Imaculado de Maria. Por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus tem as famosas 9 primeiras sextas-feiras, que antigamente os nossos pais e avós faziam com muito zelo. Havia as geladoras do Coração de Jesus, etc. Primeira sexta-feira. Em Fátima, Nossa Senhora pediu os 5 primeiros sábados. Foi o céu que teve estas ideias, não foram... E são grandes promessas. Eu vou relembrar, se calhar, porque pode haver alguém que se tenha esquecido. Nas 9 primeiras sextas-feiras, Jesus prometeu a graça de todos aqueles que durante 9 primeiras sextas-feiras de cada mês, consecutivas, comungassem com esta intenção de reparar o seu coração, a graça da penitência final, ou seja, do arrependimento à hora da morte. E porquê é que isso é tão importante, Senhor? Porque se nos arrependermos na hora da morte, vamos para o céu. Lembram-se do bom ladrão. O bom ladrão não se portou com juízo, andou no gamanço, andou a roubar, mas arrependeu-se na hora da morte. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, a graça da penitência final é uma grandíssima graça. Por isso nós rezamos tantas vezes na Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora, porque na hora da nossa morte joga-se o tudo ou nada. É aquele golo de ouro, não sei como é que é agora nos prolongamentos, ou vai ou racha. Então, as 9 primeiras sextas-feiras, Jesus prometeu, e Jesus cumpre sempre o que promete, que quem comungar, nem disse ir à missa, disse quem comungar, durante as primeiras 9 sextas-feiras consecutivas, primeira sexta-feira de cada mês, portanto são 9 meses, a graça da penitência final, ou seja, do arrependimento no momento da morte. É fácil? É fácil ou não? Vale a pena? É bom negócio? Porquê é que ninguém faz? Não é bom negócio? É tipo penalti. É facílimo, é só chutar que é golo. Deus facilita-nos tudo. E nós distraímos-nos com tanta facilidade. 9 primeiras sextas-feiras garantem a graça do arrependimento final, que me garantem o céu. É simples. Deus é muito simples. Facilita ao máximo. Ao máximo. E nos 5 primeiros sábados é parecido. Nossa Senhora pediu, diz que, minha filha, que prometo a todos aqueles que durante 5 primeiros sábados de cada mês, consecutivos, se confessarem, comungarem, rezarem o terço e meditarem 15 minutos no Mistérios do Rosário, que eu prometo as graças necessárias no momento da morte para a sua salvação. É muito parecido. Em vez de serem 9, são 5. Mas em vez de ser só comungar, é também confissão, terço e 15 minutos de meditação. Mais uma vez, vale a pena? Então vamos levar isto a toda a gente. Fazer papelinhos. Eu tinha um papelinho quando era seminarista que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois data por baixo.
que era para ir, e tinha as promessas escritas. Lia a promessa para me lembrar. Ei, isto é muito bom. São graças grandes que Deus está a dar ao mundo, porque vê que o mundo está num momento perigoso. Também falei disto um bocadinho no primeiro dia. Nós não vivemos só mais uns tempos iguais aos outros, mas vivemos tempos de grande confusão. E Deus, quando a confusão é grande, também derrama graças grandes. Estas são algumas, não são as únicas. Deus manda-nos, por exemplo, grandes santos. Tempos confusos, muita confusão, grandes santos. O século XX teve grandes santos. Por exemplo, Padre Pio, João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Edith Stein, São José Maria Escrivá, São Maximiliano Kolbe, São João 23, Santa Faustina. São grandes santos. Isto parece a seleção nacional. Olé! Porquê? Porque os tempos o exigem. A confusão é grande e os santos são como se fossem estrelas que nos iluminam o caminho. Dão-nos o norte, dão-nos o norte. A tempestade é grande. E onde é que é o norte? É para ali. Cada vida de santos ajuda-nos a orientarmos-nos no meio desta confusão. São graças especiais. Mas, como eu dizia, não é a única ajuda que Deus nos dá. Deus dá-nos santos, Deus dá-nos estas revelações que nos ajudam. A mensagem de Fátima, vamos fazer agora 100 anos. É uma grande graça. Nossa Senhora podia ter escolhido outro lugar, escolheu Portugal. E é uma graça mesmo que não tem medida. Houve aí há uns tempos alguém que fez uns documentários que saíram até na televisão, Fátima e o Mundo. Não sei se alguém espreitou. É impressionante ver. Eu, quando fui seminarista em Roma, era muito engraçado porque éramos cerca de 90 seminaristas do mundo inteiro. O mundo inteiro mesmo é da China, do Taiwan, da Ásia até Brasil, México, Estados Unidos, passando por África. Éramos de todo lado. E muitas vezes eu dizia que era de Portugal e não havia grande reação. Eles nem sabem onde é que era Portugal. Mas se eu dissesse Fátima, Fátima, estamos entendidos. E depois acontecia uma coisa engraçada. Todos queriam vir a Fátima. Quando chegava às férias, eu vinha para casa e havia sempre olha, e não dá para eu ir a Fátima? Não me dás de dormir lá em tua casa? É muito bonito ver o amor que fora Portugal, por este mundo afora, há a Nossa Senhora de Fátima. É uma coisa que eu não tinha noção, que era tão forte. Tão forte, tão forte, tão forte. Tão forte. Nos 4 cantos do mundo. E a mensagem que Nossa Senhora deu em Fátima é mesmo muito importante. E é bem atual. Nós achamos que já passaram 100 anos. E, infelizmente estamos a viver tudo aquilo para o qual Nossa Senhora nos tentou alertar e preparar. Fundamentalmente, havia um padre que já morreu que se dedicou muito à mensagem de Fátima. É muito conhecido, o Padre Condor. Penso que já ouviram falar. E ele dizia, o Padre Condor, a vida dele foi a mensagem de Fátima. Foi ele o vice-postulador da causa de beatificação dos pastorinhos. E ele dizia, a mensagem de Fátima pode-se resumir no convite à reparação. Se repararem, desde as aparições do anjo, o anjo de Portugal apareceu e depois começou logo. Era muito bonito porque o anjo falava sempre, os corações de Jesus e de Maria, os corações de Jesus e Maria, logo o anjo põe o coração de Jesus ao lado do coração de Maria. Tem sobre vós desígnios de misericórdia. Orai, orai muito, etc. E depois aquelas orações. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Portanto, convite à reparação. Reparai os seus crimes, consolai o vosso Deus. E sempre os corações de Jesus e Maria, os corações de Jesus e Maria.
Já dissemos também aqui, a Beata Jacinta, antes de morrer, dizia: Jesus quer que ao seu lado, ao lado do seu coração, se venere o coração imaculado de Maria. É para estarem um ao lado do outro, para nos lembrarem o amor que eles nos têm e o que é que eles esperam de nós. Amor, reparação. E depois, no fundo, os pedidos de Nossa Senhora àqueles 3 pequeninos pastorinhos que são acessíveis a toda a gente. Eu acho que um dos motivos pelo qual Nossa Senhora apareceu às crianças, porque assim ninguém pode desculpar-se. Se as crianças podem responder e fazer, quanto mais os crescidos. Não é? Se pedisse aos crescidos para rezar o terço todos os dias, nós íamos dizer às crianças: não, isso é só para os crescidos. O menino esteja quieto, vai fazer os trabalhos de casa. Não é? Mas Nossa Senhora apareceu às crianças. E eles disseram que sim. E por isso, todos somos convidados, sem exceção, a abraçar este apelo urgente do céu. O terço, eu gosto muito do terço e do rosário. O terço é bomba atómica espiritual. A irmã Lúcia dizia que não havia nenhuma graça na ordem temporal, ou seja, saúde, trabalho, etc., ou na ordem espiritual, que não se conseguisse alcançar com o terço. A irmã Lúcia dizia, ou seja, com o terço conseguimos tudo o que precisamos. Tudo. Não é quase tudo, é tudo. E se repararem, quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, estava-se na Primeira Guerra Mundial. E ela pediu-lhes para eles rezarem pela paz. Havia soldados portugueses na guerra. Passado 1 ano, acabou a Guerra Mundial. Em 1917, em 18, terminou a guerra. Portanto, com o terço conseguimos parar guerras mundiais, quanto mais as guerras lá em casa. Não é? Portanto, é muito importante. Deus deu-nos os remédios, deu-nos os meios para vencermos nestas batalhas da vida por as quais passamos. Muitas vezes estamos muito centrados sobre os nossos problemazinhos, que não são indiferentes, mas é importante tentar olhar para o mundo e para a nossa vida com os olhos do céu. Não estarmos só preocupados com o meu netinho, precisa de ajuda, é verdade, não é? Mas pensa nos netinhos das tuas amigas também, pensa no teu país, na tua cidade, o que é que vai ser de todos nós? Não é? E temos as armas, terço, não é? 5 primeiros sábados, imitar a vida dos pastorinhos. Não é preciso sair de casa para rezar o terço. Hoje em dia, em muitos lugares onde Nossa Senhora continua a aparecer, Nossa Senhora pede já para rezarmos o rosário completo, os 15 mistérios. Graças a Deus há muita gente que já faz. Eu aproveito sempre as ocasiões para dizer as mesmas coisas. Nossa Padre, mas 15 é um bocado exagerado. Não é? Parece-nos exagerado, mas precisamos muito. Precisamos muito. Uma vez um padre francês disse a uns videntes a quem Nossa Senhora pediu isto: não tenho tempo. Irmã, não era irmã, era uma leiga. Eu não tenho tempo. Porque ela dizia: o senhor padre devia rezar os 15 mistérios todos os dias. E ele: não tenho tempo, não tenho tempo. E ela, já não sei, deu-lhe uma resposta muito boa, que ele ficou assim meio sem palavras. E então ele disse que: vou tentar durante uns tempos. Passado 1 ano ele voltou lá, graças a Deus, tinha feito aquela experiência de começar a rezar o rosário todos os dias e já não conseguia viver sem o rosário. Graças a Deus. Não é? A vida dele mudou bastante. Bastante. Uma das coisas que eu penso que todos, ou quase todos, nos vamos arrepender, eu acho que mesmo todos, logo a seguir a morrermos, passado 3 minutos, vamos arrepender-nos de ter rezado tão pouco. Já vai ser tarde aí. É muito importante dedicarmos tempo à oração. Muito, todos os dias. Todos os dias. Ainda por cima alguns de nós até temos tempo.
já estamos reformados, estou lá em casa. Ligar tempo à oração. Ainda por cima temos até a canção nova. É só ligar. Não é preciso, é tão fácil rezar hoje em dia, não é? E, como eu dizia, vamos ter pena, não é? Os pastorinhos rezaram. Os pastorinhos rezaram. O Padre Pio gostava de definir-se como: eu sou um pobre frade que reza. Sou um pobre frade que reza. E também rezava muitos terços. Não é? Tinha o propósito de rezar 5 rosários por dia, ou seja, 15 terços. Era o propósito dele. Não conseguia sempre. Não é? Mas se não rezasse os 15, rezava pai uns 10. Uma vez uma senhora disse: Senhor Padre, uma coisa que me faz muita confusão é o senhor rezar tantos terços. E ele disse-lhe: olha, e a mim o que me faz confusão é a senhora rezar tão poucos. É importante, não é? Logo na primeira aparição, no dia 13 de maio, a irmã Lúcia pergunta, não é? E vosso Mercê de onde é? Eu sou do céu. E depois ela comenta: e eu vou para o céu? Sim, vais para o céu. E a Jacinta vai para o céu? Sim, vai para o céu. E o Francisco? Sim, mas tem de rezar muitos terços. Eu gosto desta passagem porque o terço leva-nos para o céu. Rezar muitos terços leva-nos para o céu. Portanto, eu tenho também alguns testemunhos mais pessoais, não posso contar assim muita coisa, mas todos nós temos as nossas batalhas e temos pessoas queridas da nossa família que estão perto de nós, pais, irmãos, primos, sobrinhos, e que às vezes nos custa muito ver quando eles estão assim mais desviados de Deus. Custa-nos porque pensamos o que é que vai ser, não é? Não está pronto para morrer. E é uma agonia. Se o amor é grande, sofre-se bastante. E eu tenho casos de pessoas que de várias maneiras tentei ajudar e não deu nada. Com boas intenções, gastamos ali uns anos a tentar isto e aquilo e nada. E às tantas eu decidi: olha, vou começar a rezar um terço por esta pessoa, todos os dias. E os anos foram passando e os milagres foram acontecendo. Aquele terço começou a ter frutos que eu nunca sonhei. A pessoa não só mudou um bocado, já não é nem como era antes. É melhor, está melhor do que como nunca esteve. Não foi com conversas, não foi a chatear, foi com terços. Portanto, isto para nos animarmos a rezar. Uma das coisas que nós temos de dificuldade é em saber esperar. Queríamos que os outros mudassem esta tarde. Não é? Seu Padre, reze pelo meu marido a ver se ele muda hoje. Normalmente, na vida espiritual, as mudanças são graduais. Normalmente. E lentas. E por isso muitas pessoas caem na tentação de parar, de desistir. Se eu começasse a rezar terços e passado 1 ano ou 6 meses fizesse um balanço, parecia que estava tudo na mesma. Se eu tivesse parado, não tinha visto o que vejo hoje. É preciso perseverar, dia após dia. A oração vai dar os seus frutos. A Santa Mónica não rezou só uma tarde pela conversão do seu filho, Santo Agostinho, como sabem. Foram 30 anos. E nós às vezes falta-nos esta perseverança e esta paciência. Então, 1 dia, 2 dias, ter o nosso programa e ser fiel. Ser fiel. As mudanças vêm, mas vêm devagar. Eu uso a analogia das árvores. As árvores não crescem de um dia para o outro. Não é? Se uma pessoa plantar uma árvore, vai regar uma tarde, sei o quê, põe um adubo, vai lá passar 2 dias e diz: olha, isto está tudo na mesma, não vale a pena. Estou aqui a gastar o meu tempo. Parece que está igual, mas não está. Está a crescer devagarinho.
devagarinho, devagarinho, devagarinho. Assim é o terço. Está a produzir os seus frutos, lentamente. Normalmente. Às vezes há milagres, às vezes há coisas que acontecem rápido, mas normalmente, lentamente, lentamente a nossa vida está a ser transformada pelo amor de Deus, gradualmente. O segredo é perseverar, é não parar, é não desanimar. E depois, quando a gente olha para trás, quando passam 10 anos, 15, 20, vê-se uma árvore enorme, cheia de laranjas, suculentas e saborosas. Mas não foi de um dia para o outro. Foi um caminho que Deus fez connosco. Pronto, espera aí. Era um pouco isto que eu queria partilhar convosco nesta reta final da missão. Animar-vos a terem em vossas casas uma imagem com os 2 corações, o Sagrado Coração de Jesus, do Coração Imaculado de Maria. É bom consagrar a nossa casa aos corações de Jesus e de Maria, sejam eles quem manda aqui. É muito importante rezar em frente destas imagens, entregar toda a família, sobretudo rezar o terço em família. Ontem pedi às crianças da catequese, não sei se há aqui algum pai que tenha sentido algum eco. E reparar, né? No terço podemos pôr todas estas intenções. Podemos pôr a nossa família, as nossas intenções particulares, podemos reparar os corações de Jesus e de Maria, pedir pelo paróquia, pelo parco, pelo Papa, por tudo. Intenções nunca nos faltam, não é? Nós, para pedir, somos bons. O Evangelho de hoje é muito bom. 10 leprosos, só um é que voltou para trás. Aquilo aplica-se às pessoas, mas aplica-se também às intenções. Nós, em cada vez que pedimos 10 coisas, agradecemos uma. Portanto, é bom agradecer. É bom agradecer, é bom rezar. Então vamos pôr-nos de pé e, mais uma vez, pedir a Jesus e ao Coração Imaculado de Maria que realizem em nós toda esta obra. Senhor Jesus, eu te peço, por mim, por cada um destes meus irmãos, nós, Senhor, queremos responder ao teu amor com generosidade. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, a tua santa vontade. Podes contar connosco. Ajuda-nos a sermos almas reparadoras, consolar-te, amar-te por aqueles que te ofendem, por aqueles que não te amam, que ainda não te conhecem, que se calhar éramos nós há poucos anos. Consolar o coração da tua mãe, que nos deste para a nossa mãe, a nossa querida Mãe do Céu, que também é ofendida com tantos pecados e indiferenças, com tantas maldades. Queremos, Senhor, ser almas de oração, sobretudo valer-nos da missa, que é a maior oração, do terço. Queremos, querido Jesus, lutar pela santidade no nosso estado de vida, na família, no trabalho. Queremos ser instrumentos teus também para levar a boa nova àqueles que colocaste ao nosso lado. Queremos ajudar os nossos irmãos a perceber como é grande o teu amor e como é perigoso o pecado que nos faz perder o céu. Ajuda-nos nesta santa missão. Confiamos em Ti, confiamos na Tua graça. Guia todos os nossos passos. Defende-nos de todo o mal, de todos os ataques diabólicos, de todo o desânimo, de toda a tristeza. Dá-nos um coração humilde, obediente, alegre, simples, cheio de fé e, sobretudo, cheio de amor. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.